É um típico livro de maturidade, é um livro que só se escreve depois de ter passado uma parte substancial da vida a estudar estas matérias. Portanto, quando se pega na caneta ou no computador e se vai para o papel, aquilo que é a síntese, no melhor sentido da palavra, sai naturalmente. O Fernando acompanha estas matérias na sua atividade académica e também na sua atividade cívica desde sempre e sabe muito sobre esta matéria. Sabe muito porque o estudou, sabe muito porque, ao ter a experiência de vida que muitas pessoas da sua geração e da minha nos dão um conhecimento muito especial sobre o que era aquela coisa da ditadura, e sabe também muito porque, pela sua atividade como professor, orientou muitas teses e muitos trabalhos sobre esta matéria e, portanto, dificilmente alguém sabe mais do que ele sobre o Estado Novo em Portugal. Mas isso não chegava a muita gente que sabe muito sobre as coisas, mas que depois não só não consegue transmitir esse saber, como não consegue escrever esse saber. Este livro é provavelmente a melhor síntese sobre o Estado Novo em Portugal escrita até agora. E há algumas excelentes. É certo que se centra sobre um problema e não propriamente sobre uma narração. E isso também é típico da historiografia do Fernando Rosas, que é a preocupação de, na sua historiografia, nos seus livros, responder propriamente não a uma ideia de história narrativa. Ninguém tem nada contra a existência da história narrativa, mas de construir uma história a partir da enunciação de um problema. E como acontece muitas vezes, até no sentido weberiano do termo, com os problemas que verdadeiramente motivam quem faz este tipo de trabalhos, esses problemas têm características empáticas, são problemas da vida das pessoas. E como o Fernando diz logo no início do livro, esta é uma questão que sempre se lhe colocou. Por que razão é que Salazar e o Estado Novo mais do que Salazar, tinham durado tanto tempo? E uma insatisfação em relação à maioria das respostas de porque é que tinha durado tanto tempo, sendo que muitas vezes o problema nem sequer era enunciado. Na medida em que Salazar ou era uma encarnação do bem ou uma encarnação do mal, ou uma encarnação do verdadeiro Portugal, ou uma encarnação das coisas mais sinistras que este país alguma vez tinha produzido, e, portanto, nesta dicotomia era difícil encontrar uma problemática como esta. Porquê é que durou tanto? Até porque essa problemática interroga o conhecimento histórico e interroga todos, na medida em que cada um de nós tem que perguntar porquê é que durou tanto tempo, porquê é que não caiu mais cedo. E isso é uma pergunta com todo sentido sobre a mais longa ditadura da Europa, se excluirmos a União Soviética, porque, na realidade, nenhum país europeu conheceu uma tão longa permanência de instituições ditatoriais, algumas que antecedem o próprio poder pessoal de Salazar, sem um único dia em que se vivesse diferente. Isso não aconteceu na Turquia, por exemplo, não aconteceu em Espanha, não aconteceu na Grécia, não aconteceu na Alemanha, não aconteceu na Itália e não aconteceu mesmo nas experiências ditatoriais fora da Europa. E a questão que se coloca aqui é tentar compreender porque é que várias gerações dos portugueses, pais, filhos e netos, de alguma maneira, viveram tanto tempo sobre um regime que a uma dada altura parecia eterno. A uma altura parecia eterno. Hoje é muito simples dizer, as pessoas todas sabiam em 68 que ele ia durar pouco. As pessoas todas sabiam que ele ia acabar de um dia para o outro. Sabiam uma treta. Podiam pensar analiticamente que não podia durar muito. Podiam pensar que havia várias coisas que não tinham saída. Mas ter aquela consciência vivida de que o regime podia acabar de um dia para o outro, duvido que muita gente a tivesse. E muitas opções de vida tomadas nessa altura, as opções de militância, por exemplo,
contrariamente ao que hoje se diz com algum facilitismo, não eram opções de carreira. Pelo contrário, eram opções de não carreira, exatamente porque toda a gente sabia que o ciclo que se colocava à sua frente era, eventualmente, a prisão ou o exílio e que, portanto, não estavam propriamente à espera que, a uma determinada altura, vissem premiadas as suas virtudes como oposicionistas. Portanto, este livro pretende responder a esta questão, porquê é que durou tanto tempo. E a resposta a esta questão tem a vantagem de ser ela própria problematizante e teorizante e não propriamente historicista. Ou seja, não comete o erro que muitas vezes se faz, particularmente de alguns historiadores mais novos, de pegar nos quadros mentais e políticos dos dias de hoje, na percepção intuitiva do que é a vida nos dias de hoje, na democracia, que em muitos casos é a única vida que conheceram e ainda bem, sorte deles, e projetá-los para o passado. E essa projeção para o passado, de um modo geral, não ajuda a compreender, da mesma maneira que aquelas pessoas que nunca saíram do passado também são incapazes de se distanciar do objeto do seu estudo. A resposta, como todas as respostas problemáticas, é complexa. E a complexidade, ou seja, nunca é simples responder a uma pergunta deste género. E este tipo de complexidade encontra-se em várias análises deste livro. A primeira é um aspecto muito importante, que é restituir a história aos diferentes protagonistas. A palavra protagonista é uma palavra que nós, presumo, não gostamos muito, como líderes, e são palavras que a gente não gosta muito, e hoje passam por ser a palavra corrente para designar alguém que lidera, alguém que está à frente. A história feita com protagonistas, Salazar neste caso, e eu conheci também a idêntica coisa com Cunhal, normalmente tem um problema, que é apaga, retira, e particularmente quando é história oficial ou oficiosa, retira da ação concreta dezenas, se não centenas de pessoas. Este livro reconstitui muitas dessas personagens, sobre o qual muitos de nós sabem pouco mais do que o nome, no complexo processo de ascensão ao poder dos militares, de Salazar, e no próprio processo evolutivo nas suas diferentes fases e nas suas diferentes crises do poder de Salazar e do salazarismo. E quando nós vamos a essas personagens, um exemplo, aliás, tratado com alguma extensão neste livro, é Carmona. A gente estava habituado a ver Carmona como uma não-entidade, como também nos habituámos a ver o Américo Tomás como não-entidades. Eram personalidades que nós pensávamos terem um papel menor, face à luz de Salazar, neste caso, ou mais tarde de Marcelo Caetano, ou de outras personagens, mas que em determinados momentos cruciais foram elas a personagem principal. Ao trabalhar sobre o PC, eu encontrei igualmente uma relevância enorme de personagens que aparecem nas listas e pouco mais nas listas. Pires Jorge, por exemplo, o próprio Pato. Aparecem listadas, mas a gente verdadeiramente não sabe o que é que eles fizeram, nem sabe a importância efetiva que tiveram. E o mesmo acontece aqui com um conjunto de personalidades retratadas neste livro, que é um livro que, quando retrata essa interação entre pessoas e as suas ideias e os seus grupos, dá uma ideia muito mais concreta deste processo de ascensão e de manutenção do poder. Por isso, complexidade, personagens com vida, personagens com ação, com intervenção nos acontecimentos, não puros nomes, como com o tempo ficaram, dão efetivamente vida a esta história que muitas vezes nós vemos apenas nas suas grandes linhas. Esta história, e aqui também o livro de Fernando Rosa é muito interessante, é, para utilizar uma palavra contemporânea, uma história de um ajustamento. Salazar, o seu grupo e as pessoas à volta deles, ajustaram o Portugal que existia à sua ideia de Portugal, aos seus mitos, às suas concepções, às suas ideias, e este ajustamento, chamemos assim, foi feito com enormes custos sociais, humanos e políticos.
o livro retrata esses momentos. E, em alguns casos, dando de novo uma justiça a grupos de pessoas que nós, por exemplo, na nossa geração, nos habituámos a tratar mal. Os velhos republicanos, por exemplo. Os velhos republicanos, para pessoas, e aqui penso que falo pelos dois, era uma espécie de uma coisa antiquária, arqueológica, que servia para presidirem aos comícios da oposição, aos comícios legais, e que tinham aquele papel de estarem ali ao lado do agente da autoridade, numa mesinha, normalmente estava um militar, que representava a autoridade nos comícios e que o podia interromper a qualquer altura, como se sabe. E nós considerávamos essas pessoas uma espécie de arqueologia, sem interesse absolutamente nenhum. Mas quando também vamos ver o que eles fizeram, e neste livro há uma reavaliação, por exemplo, do papel do chamado reviralho na resistência à implantação do Estado Novo e do salazarismo, que eu penso que inclui um elemento de justiça histórica importante. Eu habituei-me igualmente a dar mais atenção e a dar outro tipo de respeito a essas pessoas que nós considerávamos os reformistas dos reformistas nas nossas pretensões revolucionárias. Mas eles é que pegaram em armas. Eles é que pegaram em armas e eles fizeram algumas coisas que muita gente não teve coragem de fazer. Não vem neste livro, mas há uma célebre história com um homem do Porto, que era exemplo exatamente deste reviralho, Mem Verdial, um velho republicano, muito pequenino, não tinha mais do que este tamanho, que usava aquela gravata Lavalier, que já ninguém usava, que era meu vizinho e, portanto, eu o conhecia relativamente bem, e que, num comício, quando interrompido pela autoridade, pegou numa pedra. Você quer que eu ponha uma pedra sobre o assunto, não é verdade? E pegou numa pedra e pô-la em cima dos papéis. E, de facto, isto era um ato de grande coragem, um ato simbólico, e muitas destas pessoas viveram uma vida muito difícil, a ter que dar explicações, a ter que voltar para as suas terras do interior e aí viverem vidas muito remediadas, mas, de um modo geral, mantiveram-se fiéis aos seus ideais, e este livro mostra a relevância da sua resistência nos primeiros anos do salazarismo, em termos de resistência real, em termos de revoltas, em termos de mortes, em termos de prisões, em termos de deportações, e também este aspecto é um aspecto relevante desta história. Ou seja, Salazar e o seu grupo não chegam ao poder a não ser depois de vários anos particularmente violentos da vida portuguesa. E um dos mitos, depois há aqui uma listagem dos mitos, e um dos mitos era exatamente uma espécie de outro ajustamento, que era que a nação real se tinha encontrado finalmente com os seus verdadeiros representantes e, portanto, quer o 28 de maio, quer todo o processo de institucionalização do regime, tinha tido apenas como opositores os verdadeiros representantes do Portugal da desordem e que tudo tinha corrido, no fundo, como se nós voltássemos a um estado natural do que nunca deveríamos ter saído. É uma ideia, aliás, muito semelhante à dos dias de hoje, é que existe uma espécie de estado natural, com alguns aspectos semelhantes, a pobreza natural do nosso país, a organicidade das instituições, particularmente económicas, uma forma de corporativismo que não usa o nome, tudo isso, de alguma maneira, significava esta ideologia da junção daquilo que era o Portugal político pensado em grande parte por Salazar, mas não só, mas essencialmente por ele, e exposto nos seus célebres discursos, e a nação. Porque o ajustamento não é tanto ao país, mas é à nação, entre aspas. Portugal à nação, e à ideia de nação. Há depois um retrato igualmente muito interessante da personalidade de Salazar. É óbvio que Salazar é uma personalidade interessante, é uma personalidade que, enfim, cuja primeira classificação não é propriamente contraditória, de facto não é particularmente uma personagem contraditória, mas é uma personagem complexa,
misturava qualidades que muitas vezes não lhe atribuímos, de cinismo, ironia, grande conhecimento dos homens e das coisas e do país, é uma coisa que isso não pode ser negado. Ninguém se mantém no poder tantos anos se não tiver uma percepção muito psicológica, quase intuitiva, das fraquezas, mais do que das forças, das fraquezas dos outros, ou porque não eram corajosos, ou porque não eram particularmente brilhantes, ou porque eram influenciáveis. Isso é um elemento fundamental do exercício de um poder deste tipo, e isto é retratado em muitas circunstâncias, porque este livro mostra como o processo de ascensão de Salazar e das pessoas que estão com eles e do sistema de alianças que ele vai reformulando com diferentes setores, com os republicanos conservadores, a maneira como atua em relação aos monarcas conservadores e como marginaliza os integralistas e os nacionais sindicalistas, que na realidade uma franja fica hostil ao regime sempre, e ao mesmo tempo que ele absorve na União Nacional e noutras instituições grande parte dessas diferentes direitas que ainda existem nesta época e que sobrevivem até meados da década de 30. Todo este processo é aqui, de facto, muito bem retratado na sua complexidade. O Fernando Rosas faz um esforço por mostrar como isto foi conflitual, como isto não foi simples, mas muito complexo, como isto envolveu centenas de pessoas, desde os tenentes aos generais republicanos conservadores, à Liga 28 de Maio, aos integralistas, aos nacionais sindicalistas, aos influenciados pelo fascismo italiano, à Igreja, e todos estes setores com interesses próprios e programas próprios acabaram, no essencial, de confluir com Salazar, garantindo uma aliança que sobreviveu a crises muito consideráveis. Portanto, Rosas fala também da violência e do papel da violência. É aqui que talvez não valha a pena perder muito tempo, porque a violência fazia-se, e aqui esta distinção também é feita, para aqueles que ousavam contestar diretamente o regime e que não eram, portanto, integráveis, mesmo que fossem do contra, essa violência era considerável. Há aqui uma violência social, não há apenas uma violência política, e essa violência social também tem que ser assacada às instituições do Estado Novo, porque ela penetra nos tribunais, penetra no comportamento das polícias, na GNR, na relação. Há aqui uma descrição muito interessante da relação da GNR com o campo e como o exercício da autoridade se podia fazer praticamente sem limitações. Até aos anos 60, acho que não exagero, em muitos destes casos de prisões por várias questões, as pessoas levavam primeiro antes de chegarem. Quando chegavam ao sítio onde eram descarregadas, já tinham levado, fossem culpadas ou inocentes, porque fazia parte das regras. Puseste a jeito, levas, e particularmente se fossem das chamadas classes baixas. Aí levavam pelo caminho e quando chegavam, mesmo que fossem soltos imediatamente a seguir, já tinham a sua lição. E aquela violência que se destinava a prevenir, violência preventiva, é um elemento muito difícil. Aí talvez nos falte ainda uma descrição que é daquelas que provavelmente até será melhor fazer em ficção, que é descrever o medo do comum dos portugueses. O medo do comum dos portugueses que vinha da noção de que nada os podia defender se ficassem sobre o olho de um PIDE, fosse o que fosse que acontecesse. Isso é uma coisa muito difícil de transmitir para os mais novos, porque era uma coisa que se respirava. Eu já uma vez contei um caso que conheci, que vi, e que mostra bem como as violências mais sistematizadas não eram aquelas que normalmente chegam ao papel. Eu vivi no Porto, a cidade tinha trolley carros, que era uma espécie de... era um autocarro que tinha um trolley, e uma vez houve uma daquelas discussões habituais entre o motorista e um passageiro. Ou porque parou à frente, ou porque parou atrás. Neste caso, a maioria das pessoas estava a favor do motorista,
contra uma discussão absolutamente de lá na Caprina. A uma dada altura, o passageiro saca do cartão da PIDE, manda parar o autocarro e prende o motorista. O mais impressionante é que toda a gente que estava a protestar contra o homem, ninguém falou. Ninguém falou, houve um silêncio generalizado. Portanto, não me venham com histórias de que o medo não existia no conjunto da população portuguesa e não existia essencialmente porque as pessoas não sabiam o que lhes poderia acontecer se protestassem. Ou então intuíam que o que lhes podia acontecer era o mesmo que aconteceu ao motorista, que nem sequer sabia quem era o homem e que subitamente foi preso. Na análise destas instituições, há talvez a única crítica que eu farei aqui ao livro do Fernando, que é, eu acho que a censura devia ter um papel mais importante neste livro. Porque ao se analisar os mecanismos de consenso e os mecanismos de duração, a censura é dos mecanismos que mais penetra profundamente naquilo que nós podemos considerar a consciência coletiva das pessoas. O alcance da censura vai muito para além da censura do político. Aliás, a ideia de que o grosso da censura é a censura do político é uma ideia errada. Quem vir os boletins de censura vê que a parte do político vai diminuindo significativamente à medida que as pessoas se habituam a viver com a censura e, portanto, já não escrevem para os censores. Ainda passa muito mais coisas do que nós pensávamos sobre o político. Como sabem, foi possível publicar textos de Karl Marx, de Stalin, de Engels, mudando os nomes e mudando um ou outro termo. Mas, e a tendência que havia nas pessoas da oposição era considerar aqueles coronéis da censura o exemplo da ignorância, da mesquinhez e da burrice. Quando nós vemos os cortes da censura, eu hesito em ter essa consideração. Porque havia uma coisa que esses homens tinham uma espécie de campainha no seu interior, que era contra a falta de respeito. A falta de respeito à autoridade. E o grosso dos cortes na imprensa local era com tudo aquilo que de alguma maneira punha em causa a hierarquia natural de todos os poderes. Fosse do regedor, fosse do árbitro, fosse de uma personalidade, porque era uma personalidade conhecida, e isso significa a amplitude dos cortes da censura, um poema que fazia alusão a um adultério. Aliás, a maneira como estavam estruturados os boletins incluíam questões de costumes e questões sociais, e aí também se percebe um Portugal que nós hoje temos tendência a não conhecer. Os casos de pedofilia eram particularmente comuns. Não tem a palavra pedofilia, mas está lá. Os assassinatos, os crimes violentos, tudo aquilo que a censura cortava. Mas a censura corta as críticas à maneira como se veste o Príncipe de Gales, porque é o Príncipe de Gales. À maneira como se critica um árbitro de futebol, por dentro do campo, manda ele. E quem critica um árbitro de futebol é capaz de criticar o regedor, e é capaz de criticar o Presidente da Câmara, e é capaz de criticar o seu doutor António de Oliveira, o seu professor António de Oliveira Salazar. E esta 48 anos, de novo aqui, sem um dia, enfim, são bem, mas sem um dia de liberdade. Um dia não tem paralelo com... e desse ponto de vista, eu acho que na construção porque gerações inteiras, e até, se quiseres, eu até acho que é das coisas que ainda hoje mais herança deixam nas pessoas. O gosto pelo consenso, o desprezo pela conflitualidade política, o medo da política, o medo da diferença de opiniões, o nervoso com a contestação ou a crítica, num país em que toda a gente escreve bons livros, toda a gente faz excelentes programas, toda a gente canta bem, toda a gente, quer dizer, porque não é um problema apenas do domínio do político e do social. Há, de facto, uma punição da crítica, da discussão aberta, daquilo que, por exemplo, os anglo-saxónicos conhecem bem na crítica literária. Em Portugal isso não existe. O país é um país pequeno, eu costumo dizer os bens são escassos e a fome é muita, e este consenso entranhado, este medo do conflito, é uma herança clara do período do salazarismo e, portanto, aqui eu acho que a censura merecia um pequeno capítulo em complemento dos outros.
Outro aspecto que o Fernando apanha muito bem é o papel da propaganda e da política do espírito. E aí eu aconselho as pessoas a lerem com muita atenção estas partes do livro, para perceberem até que ponto, nos seus anos, até à guerra, não é? A política do espírito e a propaganda, pensada em termos muito modernos, utilizando as tecnologias modernas, a rádio, os jornais, a imprensa, como aliás fez o fascismo italiano e fez o nazismo alemão, e fez de alguma maneira também a União Soviética, utilizando também mecanismos, cartazes, teatro para os analfabetos de massas, várias coisas. Esses são os grandes precursores do marketing e da publicidade coletiva contemporânea. Conheceram muitas dessas técnicas e usaram essas técnicas. E isso mostra também como a cultura pode facilmente ser mobilizada em determinadas condições para uma cultura do Estado e, neste caso, uma cultura do poder. E esse problema não desapareceu. Esse problema ainda subsiste nos dias. Nós habituámos-nos a ver a cultura apenas como um mecanismo de contrapoder, mas isso não é rigoroso. Aliás, Jacques Lang, que é, de alguma maneira, o teórico que está por detrás de uma tentativa de renovação da ideia dos Ministérios da Cultura, começa a sua obra seguindo Malraux, que exatamente compreendeu o papel que tinha limpar os monumentos e ter uma política ativa de cultura para os franceses como instrumento de propaganda do regime de Gaulle. Portanto, é um elemento que aqui conhecemos a sua arqueologia em determinado tempo, mas é igualmente relevante. O papel dos mitos, há aqui uma listagem dos mitos, não vou repetir porque o livro diz melhor do que eu, é igualmente interessante porque muitos desses mitos são correntes. Noutras fórmulas, mas são correntes. Existem muito, circulam muito. O salazarismo e Salazar, porque de facto Salazar está muito consciente destas coisas, quer dizer, aqui o próprio tem um papel relevante. Os seus discursos, particularmente os seus discursos do início dos anos 30, que correspondem ao processo de ascensão do poder, mostram uma coisa muito rara na governação em Portugal, e no exercício do poder político, que é uma noção muito clara e estratégica do que se quer. E isso, que evidentemente é mais fácil de formular em ditadura do que é em democracia, não deixa de existir com toda a clareza nesses discursos. A análise da parte final do livro abrange as grandes crises do salazarismo. Confesso que gosto mais da parte inicial do que da última, porque talvez da última a gente já saiba, apesar de tudo, mais. Isto como leitor, não é como leitor, no meu caso, como leitor comum, todas essas partes são interessantes. Talvez na análise da crise do pós-guerra, que realmente é um marco, antes e depois, é um marco. Não era possível ao regime dizer as mesmas coisas depois de 1945 que disse até 1945. Não era. De todo. É outro mundo. E esta adaptação do discurso é interessante, mas de alguma maneira aí já pesam mais outras coisas que não estão na proposta inicial do salazarismo. Já há uma ênfase não apenas na constituição de um Portugal orgânico e corporativo, mas também num esboço de desenvolvimento económico. Começa a haver outro tipo de alianças que é necessário fazer. Aí também era necessário analisar o papel da oposição. Eu, por exemplo, tenho na minha posse, é um documento inédito, o papel em que a oposição faz um governo em 1945. O que mostra, aliás, até que ponto eles estavam convictos que o regime acabava em 45. Reúnem-se, fazem uma lista com os membros do governo, os embaixadores, os chefes da polícia,
os chefes do exército, detalhe. Mas isto mostra até que ponto em 45, e isso é que dá força ao MUD, sem sombra de dúvida, a noção de que o regime ia acabar ou podia acabar de um dia para o outro era muito forte. Claro que o início da Guerra Fria e a mudança das condições alterou muito essas circunstâncias. A entrada na NATO, e isso também é analisado neste livro, a maneira como o regime se prepara para pegar no seu anticomunismo e dar-lhe uma versão aceitável em termos de Guerra Fria, e depois a fase da pós-Delgado, que significa também, de alguma maneira, a ruptura por cansaço, por escassez, que depois é acelerada pela guerra colonial até à queda final, à queda da cadeira e à queda do regime. Mas mesmo quem da cadeira, ninguém teve coragem de lhe dizer que não era Presidente do Conselho. O que mostra até que ponto este homem, mesmo diminuído, era temido e respeitado pelos seus pares e à sua volta. Bom, não vou falar mais, só queria dar-te os parabéns. É um excelente livro, lê-se muito bem, está muito bem escrito. Só se escreve isto depois de uma vida inteira a estudar estas coisas e, portanto, não abunda isto. Na historiografia portuguesa isto não abunda. Não abunda. É uma coisa que se faz quando se sabe muito bem o que se diz, se sabe onde se vão procurar as coisas. Claro que isto é muito trabalho. Embeber aquelas citações no sítio, na narração correta e tal. Mas isto tem 20 anos, 30 anos de pensamento sobre esta matéria colocado no papel. E por isso é um livro que vai certamente marcar por muitos anos a historiografia do Estado Novo e a historiografia de Salazar e merece inteiramente ser lido. Muito obrigado. A editora e a Inês, que foi uma espécie de produtora, coautora deste livro, a meias comigo. Eu estava no Brasil a escrever, porque só no Brasil é que se escreve em paz, porque senão não se conta os afazeres do dia-a-dia são muitos e, portanto, aproveitei o facto de estar um mês a dar aulas no Brasil para escrever este livro derrompante, porque eu tinha-o na cabeça, não é? E, portanto, depois aquilo escreve-se assim. Escrevi este livro em 2 meses ou 3, porque também há a acumulação de muitas coisas que estavam feitas e que de outras que faltava fazer e ligar e juntar. Portanto, em primeiro lugar, agradecer à Bárbara, à Inês, à Vera, que fez esta magnífica capa, que eu acho muito bonita, dentro da linha da tinta da China. Portanto, agradecer às editoras, à equipe editorial da Vento Leste, o papel que teve neste trabalho. Eu uma vez fui almoçar com a Bárbara Bolhosa, que é a editora, e disse que tenho uma ideia para um livro há que tempos, mas não consigo e não sei o quê, e ela ao almoço explicou-me como é que eu devia fazer. Vais para o Brasil, até ao dia 15 escreves tanto, até ao dia 15 tanto, e foi o que eu fiz. Eu fiz o que ela mandou fazer e o livro saiu a tempo e horas e dentro dos prazos. Queria agradecer o empurrão que eles deram para a feitura do livro. Naturalmente, queria agradecer muito ao José Pacheco Pereira as palavras generosas que ele teve, vindas de quem vem são um estímulo enfim, e toda a apresentação que ele fez. Eu e o José Pacheco Pereira já nos conhecemos no segundo Congresso da Oposição Democrática em Aveiro, 1969. Ai de nós, não é? Numa reunião que a esquerda do Congresso fez num daqueles pinhais. Estão aqui outros que também lá estiveram, ali o Caldeira também esteve e outros. Portanto, depois ele foi para um lado, eu fui para o outro e reencontramos-nos em 1981 em torno de um projeto que ele já animava, que era estudar de um ponto de vista académico, de um ponto de vista rigoroso,
o fenómeno do comunismo em Portugal e das suas implicações. Fizemos nessa altura uma revista que se chamava Os Estudos sobre o Comunismo, que continuam na blogosfera, com uma equipa, está aí o Raimundo, que pertenceu também a essa equipa, com o Manuel Sartório, que já lá vai, aliás, o Zé Alexandre também, e a partir daí fomos dois parceiros no estudo destas coisas. Naturalmente, cada um com o seu percurso político, cada um com as suas ideias, mas ambos a estudar a problemática do Estado Novo, da história das oposições, da história dos movimentos que se reivindicavam do comunismo, da extrema-esquerda, tudo isso. Ao longo dos anos mantivemos sempre um contacto muito estreito e sei que ele agora, dentro de pouco tempo, vai publicar uma ópera magna também sobre as publicações periódicas, chamamos-lhe assim, um dicionário de todas as publicações periódicas entre 63 e 74, a década final do regime, com clandestinos, a imprensa clandestina, os órgãos regulares clandestinos, o que é uma obra naturalmente de uma grande envergadura, mas que também é fruto de um longo percurso de trabalho. E portanto eu estava muito interessado em saber o que é que ele pensava deste livro e foi para ouvir a opinião dele que eu pedi que ele comentasse publicamente este livro com toda a liberdade e toda a vontade, como ele, aliás, sempre faz em relação a tudo. E queria agradecer o esforço de o ler e as palavras também que disse. Eu fui fazendo este livro na minha cabeça. Muitas das coisas que tem este livro eu tinha várias, enfim, eu tinha escrito esparsamente numa revista aqui, num artigo acolá, mas queria dar-lhe queria fazer disto um livro, como deve ser. E isso surgiu numa ocasião em que eu fui a um colégio em Braga, um colégio dirigido por pessoas que não têm nada a ver com a forma como eu penso, mas que me convidaram para ir lá fazer uma palestra e disseram-me assim: ó, Sr. nós gostávamos que o Sr. viesse cá para explicar aqui aos nossos alunos e aos professores porque é que o Salazar teve tanto tempo a governar. E isso foi um desafio que me organizou as ideias, ou seja, eu tive que me preparar para essa palestra, que era uma palestra feita à moda de Braga, não é? Precedida de jantar, com convites, era uma coisa assim, como só no Norte se faz, não é? Uma coisa com... E então tive que me preparar, e essa preparação organizou-me as ideias relativamente ao livro que eu queria fazer. A partir dessa conferência, a Raquel foi comigo e lembra-se bem, a partir dessa conferência eu passei a saber o livro que queria escrever. Uma parte estava escrita, que tinha que ser reescrita, outra parte não, mas faltava-me o tempo. E o tempo, a organização do tempo foi-me dada ali pela Bárbara, que explicou como é que eu havia de fazer e fiz. A grande interrogação, apesar de tudo, era essa. Como é que há um regime que dura meio século do século XX português? Atenção, meio século do século XX português, não sei se percebem o que isto é, quer dizer, meio século do século XX português sem haver um único dia em que não houve censura, é verdade, um único dia. Aliás, a censura é a única coisa que não deixa de existir todos os dias, desde o dia 28 de maio de 26 até ao dia 25 de setembro. O resto da polícia, há umas vezes mais polícia, outras vezes menos polícia, a partir de 33... A partir de 33 há a polícia política a sério, mas até lá não havia. A única coisa que todos os dias, sem faltar existe, é de facto a censura. E a observação é pertinente. E ainda por cima há trabalhos académicos sobre a censura feitos, etc. Há várias coisas escritas sobre isso. O Salazar é o único político do século XX português que consegue não ser derrubado nem pelas urnas,
nem pela tropa, nem pela rua. Ou seja, é derrubado por um acidente vascular cerebral quando cai de uma cadeira. E, portanto, este personagem desafia-nos, não é? Desafia-nos. Do ponto de vista do regime, da história do regime, da história da ditadura, uma ditadura tão longa. E eu resolvi-me então pegar nisto. O livro tem tem uma primeira parte em que eu analiso, porque achei que era preciso para entrar no livro perceber isso, o que era o pensamento do Salazar sobre política. O que é que o Salazar considerava política? Tem muita atualidade, porque o Salazar, uma das entendimentos da política é que a política era a não política, era uma técnica. E, ora, na técnica mandam os técnicos e não os cidadãos que não têm nada que se meter nos assuntos que são os assuntos da técnica. É a mesma coisa que dizer que o orçamento não está equilibrado, porque isso é uma questão técnico-financeira e não há outro remédio senão este para aplicar à situação, porque é uma questão técnica. Não se metam nisso, porque quem sabe é quem sabe. E, portanto, o Salazar tinha uma concepção profundamente desmobilizante da política. Havia a não política, ou a política da antinação. A política da antinação era a política democrática, a política do Parlamento, a política dos partidos, e depois, mesmo dentro da política nacional, a política nacional corporativa, a política da nação orgânica, a política tinha assim uma espécie de escadas, não é? Havia a política técnica, havia a política propaganda e depois havia a alta política, de onde o Salazar governava. Isso pareceu-me importante para introduzir a segunda questão que me parecia relevante, que era aprofundar a maneira como o Salazar tomou o poder. Chama-se tomar o poder. Como é que ele tomou o poder? É uma coisa que pouca gente sabe. Quando nós estudávamos na instituição primária, a ideia era que tinham vindo convidar o Salazar para ir para o poder. Ele tinha dito que não, que ele era um homem muito humilde, muito desinteressado. E então, contrariadamente, aceitou salvar a nação e estenderam-lhe um tapete à frente, tapete que ele percorreu pacificamente perante um amplo consenso nacional, até ir para as finanças, equilibrar as finanças e depois, como coisa natural, chefiar o governo durante o tempo que chefiou. E de facto é preciso dizer que não foi nada assim. A transição da ditadura militar para o Estado Novo, se quiser chamar assim a fascistização do regime, é um processo prolongado, altamente complexo, em que o Salazar demonstra, aliás, o Salazar e a corrente salazarista demonstram uma notável habilidade tática do ponto de vista das alianças que encontram, os avanços e os recuos, sendo que há uma coisa central, é que o Salazar entrou nesta luta praticamente sem exército, que ele tinha era o apoio dos tenentes, oficiais generais não tinha, uma boa maioria dos oficiais generais vinham do tempo da República e eram republicanos conservadores, e, portanto, uma das coisas fundamentais do processo de tomada de poder é um acordo com a tropa, é um acordo com o exército. E é um acordo com aquela parte do exército que era maçónica, republicana, ou tinha tido ligações com a maçonaria, republicana, liberal, e, portanto, há uma espécie de compromisso genético na nascença do Estado Novo que faz com que, uma coisa que é pouco sabida, a principal oposição à entrada do Estado Novo para o governo em 1932 tenha sido da extrema-direita, que achava que aquilo era um negócio feito com os liberais, com os políticos, que ia voltar tudo à mesma e que não queriam. O Salazar tem que constituir um primeiro governo com homens da direita republicana, homens que vêm do partido do engenheiro Cunha Leal, o Albino dos Reis, o Duarte Pacheco, vários outros. Outros que não entraram no governo, mas estavam ali à volta, o Bissaia Barreto, toda essa gente vinha da União Liberal Republicana do engenheiro Cunha Leal, e com os quais ele teve que fazer um acordo, depois com os republicanos, conservadores, liberais conservadores, da tropa, os militares, tiveram uma espécie de autonomia funcional
do Ministério da Defesa. Ou seja, o Salazar não mandava na tropa até 36. Até mandava nos republicanos, que tinham um ministro próprio, tinham autogestão para nomear o seu próprio ministro, fazer a sua própria... Quer dizer, o Salazar ia-os lixando porque não lhes dava dinheiro, não lhes dava verba. O Salazar teve sempre isso. Quando não confiava nos militares, cortava-lhes a verba. Fez isso em 36, 35, 36. Fará isso com o Botelho Muniz e com o Costa Gomes em 60, 61. Exatamente a mesma coisa. Quando não confia nos militares, não lhes dá dinheiro, não os deixa fazer nada. Que é a maneira de os parar. Ele faria isso, mas não tinha o controle. É a mudança de situação, é a emergência da guerra civil, a iminência da guerra civil de Espanha, a subida das esquerdas em Espanha, no fundo, é a aproximação da Europa da guerra que vão fazer com que o Salazar consiga deitar mão ao Ministério da Guerra e fazer uma coisa que é pouco conhecida, que eu descrevo no livro, mas que vem já descrito na literatura também, que é o saneamento brutal que ele faz nas Forças Armadas. E disso de uma forma implacável. Quer dizer, ele pegou havia um quadro de 18 generais, em 3 anos ele mudou os generais todos. E pôs tudo de gente da confiança dele e do Santos Costa, ou seja, o núcleo duro das Forças Armadas, ali entre 38 e 40, 2 anos e pouco, muda tudo. Ele faz uma limpeza global e controla as Forças Armadas. E o controle das Forças Armadas nessa situação, na crise da guerra, no delgadismo, etc., vai ser um dos fatores de durabilidade mais importantes. Porquê? Porque a oposição muitas vezes consegue vir para a rua, fazer manifestações, abalar o regime, dividir o regime, etc., mas depois falta-lhe a tropa. Quer dizer, porquê? Porque ele agarrou a tropa sempre. É certo que em 47 houve conspirações, mas ele agarrou a tropa. É certo que em 58 andou-se lá e tal, mas ele agarrou a tropa. É certo que em 61 os comandos foram dizer ao Tomás, demites o homem ou não demites, e ele andou ali a tresviçar, mas foi ele que demitiu os comandos. Ou seja, ele agarra sempre a tropa e o controle da Força Armada é uma coisa essencial para a durabilidade do regime. Portanto, eu analiso a tomada do poder e analiso os fatores de duração. A violência preventiva, muito, em certos aspectos, tão ou mais importante que a violência repressiva. O regime e as organizações de enquadramento do regime traçaram uma espécie, e aqueles que são da nossa geração e mais velhos lembram-se bem disso, havia uma espécie de linha invisível que toda a gente sabia que não se podia ultrapassar. E essa linha era sociabilizada pelos órgãos de enquadramento. Toda a gente sabia que não se podia passar. Um funcionário público sabia que se não assinasse o telegrama de congratulação com o Sr. Presidente do Conselho, se faltasse à manifestação espontânea, se não, já sabia que estava marcado. Quem assinasse um abaixo-assinado, claro, quem fizesse uma greve, havia ali uma linha clara. E a violência repressiva agia sobre quem infringia a linha que se ultrapassava. E dessa forma brutal. A prevenção era feita de muitas maneiras, a censura era preventiva e até as polícias, PSP e GNR, tinham uma função preventiva. Eu contei um episódio no meu livro, é um episódio que me marcou para toda a vida, que é um episódio que tem a ver exatamente com esta função preventiva e intimidatória na sociedade. Eu ia com o meu avô, Filipe Mendes, um republicano do Revirai, a quem já prestei homenagem noutros escritos, porque foi um dos que se bateu nas barricadas de 1927, 7 de fevereiro, em Lisboa, de 1927, o papel desses republicanos que lutaram pela liberdade, pela democracia, e que foram um bocado esquecidos, porque a história desse período acabou por ser feita por uma certa ortodoxia do Partido Comunista, sobretudo, que relegou a resistência republicana para um limbo do putismo. Era o putismo era uma espécie de pecado dos golpistas e tal, desvalorizando, até que há poucos anos, o trabalho do Luís Farinha, que também está aí, e outros, reabilitaram essas revoltas importantíssimas
da resistência republicana, que também foi uma resistência operária e popular, porque os militantes do Partido Comunista e dos sindicalistas também andaram lá a morrer e a combater nas barricadas de 27, de 28, de 31, etc. E, portanto, era absolutamente essencial reabilitar isso que foi a resistência popular, armada, política das revoluções desse período, onde o meu avô andou, ia pela mão do meu avô, na Costa da Caparica. Nós passávamos férias em Santo António e passamos por um... Santo António, nessa altura, era assim uma espécie de descampado, não tem nada a ver com o que é hoje. Eu era miúdo, tinha para aí uns 5 anos ou 6, nunca mais me esqueço. Havia uma taberna com umas flores de louro à porta e assim um largo à porta. E quando nós vínhamos do Pinhal à tarde, eu ia pela mão do meu avô e vejo uma coisa que ainda hoje estou a ver. Quer dizer, estou a falar com vocês e estou a ver a imagem, que era um guarda republicano, verdade? Ele parecia que dançava, não é? A espancar brutalmente um desgraçado qualquer à porta da taberna. Não sei o que é que foi. Tinha bebido a mais, tinha respondido ao guarda. O guarda espancava-o sistematicamente, calmamente, aliás, tomava balanço, pimba, pimba, pontapé, e à volta uma série de pessoas totalmente paralisadas pelo medo. Quer dizer, nunca mais me vou esquecer disto. Nunca mais. Quer dizer, não sei, nunca soube o que é que se tinha passado. Soube que, percebi mais tarde que a mensagem era esta. Com a autoridade não se brinca. É aquilo que disse o Zé Pacheco. Ou seja, tens culpa ou não tens culpa, comes na mesma. Com a autoridade não se brinca. A autoridade é a autoridade, que é uma coisa ainda de uma atualidade, como toda a gente sabe, espantosa. Com a autoridade não se brinca. Um dos pilares da duração do Estado Novo foi este. Com a autoridade não se brinca. E, portanto, na terceira parte, eu analiso os fatores de durabilidade do regime. O que eu considero, não é? As violências, essas violências, naturalmente, o controle político da Força Armada, essencial, Armada, o controle político da elite militar, a partir de 38, sempre. E não caiu nunca, porque sempre teve o controle da Força Armada. E quando as circunstâncias da guerra colonial fizeram que a Força Armada se pronunciasse contra o regime, não foram os generais nem os brigadeiros que fizeram isso. Foram os oficiais intermédios. São os capitães e os majores que derrubam o regime e derrubam também os generais. Já agora, digamos, cortam a cadeia hierárquica de comando. Em terceiro lugar, a cumplicidade da Igreja Católica, que é uma coisa quase tabu em Portugal, falar-se disto. A ativa cumplicidade da Igreja Católica na manutenção do regime, que até 1968, enfim, até ao fim do Salazar, foi absolutamente essencial na manutenção do regime, como força de sociabilização dos valores do regime. Com Marcelo Caetano, como chamava Salazar, essa frente nacional é ferida pela Carta do Bispo do Porto, mas depois, e é preciso dizer que antes do Bispo do Porto, eu falo também nisto, há homens solitários, homens de igreja solitários muito importantes na resistência, o Padre Abel Varzim, o outro homem de 45, o Padre Alves Correia, etc., que são homens muito importantes, mas são casos absolutamente isolados. A Carta do Bispo do Porto, em 58, é que é uma espécie de semáforo para que uma esquerda católica, uma oposição católica, se venha a manifestar. E pode-se dizer que a partir de 70, sobretudo com a mudança do cardeal, há uma alteração nas relações tradicionais do governo do Estado com a Igreja. E essa velha aliança vai ser quebrada. Vai ser quebrada por causa do Concílio Vaticano II, vai ser quebrada por causa dos Papas, o João XXIII e o Paulo VI, e as posições que eles tomam quanto à guerra colonial, e isso tem influência na direção nacional da Igreja, que é entregue a um bispo que já tinha problemas com o salazarismo, e já tinha tido problemas com o salazarismo, e que, portanto, as relações vão deteriorar-se no fim. A Igreja teve aquela sabedoria que têm as instituições multisseculares. Percebeu que em Portugal não podia cometer o erro que cometeu com a monarquia, que era cair a monarquia. Quando cai a monarquia, a Igreja cai abraçada à monarquia.
e paga por isso. E foi o caso, não foi, era preciso não repetir esse caso. E, portanto, a Igreja pressente a queda do regime e demarca-se claramente dele, por razões várias, além dessa intuição que a sabedoria secular da Igreja retirou face à crise final do regime. E, por último, analiso também os problemas daquilo que eu chamo o investimento do salazarismo no homem novo. Não é? A ideia de que não há, numa certa historiografia portuguesa, há muita ideia que o regime não tem nada a ver com o totalitarismo, etc. E tem muito a ver, sobretudo numa certa fase, que isto é por fase. Quer dizer, até ao fim da guerra, o investimento fascisante e totalizante na criação de um homem novo. A criação de um homem novo é a inculcação autoritária dos valores oficiais administrativamente, quer dizer, na escola, no local de trabalho, no lazer, na casa do povo, no não sei quê. Isso foi um projeto que depois, com o fim da guerra, sofre alterações, naturalmente, mas é um projeto que marca toda a vida do Estado Novo entre 33 e 45, seguramente, e muito importante para o enquadramento geral da coisa. Eu termino dizendo uma coisa que me parece importante e vou repetir. As oposições que ao longo de 40 anos, 38 anos, resistiram ao regime, na realidade não foram capazes de o derrubar. É certo. As oposições tiveram momentos de grande ofensiva, 45, 58, início dos anos 60, períodos de fluxo de ofensiva, mas essa ofensiva nunca foi suficiente para derrubar o regime, porque lhe faltou a Força Armada. Em grande parte, porque lhe faltou a Força Armada. Mas foi uma grande sementeira. Uma grande sementeira. Ou seja, a oposição criou uma cultura no país. Uma cultura alternativa, uma cultura democrática, uma cultura de resistência, uma cultura que ainda hoje faz, em termos europeus do nosso país, com uma revolução recente, uma cultura que ainda hoje faz a diferença em termos europeus relativamente à resistência social contra o abuso do Estado, contra o abuso das autoridades, contra o abuso das polícias. Essa cultura não conseguiu tomar o poder, mas quando os militares tomaram o poder, foi a essa cultura que eles recorreram, em parte, a parte dessa cultura que eles recorreram para governar, e é preciso dar esta palavra de apreciação relativamente a este processo histórico. Escrevi este livro depressa, em 3, 4 meses, com muito gosto, como se arrumasse ideias que estavam cá dentro e que precisavam de ser expressas. Ele aí fica, espero que tenha alguma utilidade para o debate que permanentemente as sociedades fazem sobre a maneira como encaram a memória e, sobretudo, para manter viva uma coisa que é essencial nos tempos que correm, que é a luta pela memória. A luta pela memória é uma luta que nunca acaba, nem relativamente à existência, nem aos conteúdos da memória. Porque a memória não é uma coisa que está fechada numa gaveta e que se vai lá buscar. A memória é uma relação social. A memória é uma relação de forças, se quiser. A memória e os seus conteúdos são uma relação de forças. E nesse sentido, eu faço parte de uma geração e de uma cultura para quem a memória disto não é uma nostalgia. É um instrumento essencial para a defesa do presente e para a construção de um futuro que está tão ameaçado pela simples existência desta memória. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos.